Olá, sou Leandro Liberali e hoje vamos conversar sobre um assunto complexo e que infelizmente atinge muitas famílias, o suicídio. Um ato que pessoas cometem por muitos motivos, seja pela falência de seu negócio, por uma decepção, uma frustração, uma desilusão amorosa, seja por depressão, enfim. Existem tantos motivos que levam as pessoas a cometerem este ato que não conseguiríamos citar todos. Temos certeza que cada caso tem seus agravantes e suas atenuantes, que vêm a pesar nas consequências advindas do ato. Sabemos que muitas vezes o suicídio pode ser estimulado por um astro pop, seja ele da música ou do cinema, que pode influenciar multidões. E trazemos um exemplo do século XVIII para ilustrar. No século XVIII, o poeta e escritor alemão chamado Johann Wolfgang Goethe marcaria a época em seu país ao legitimar a grande escola romântica que influenciaria uma legião de escritores no mundo todo, causando de primeira um verdadeiro boom com a publicação de Os Sofrimentos do Jovem Werther. Trata-se de um romance epistolar de 1774, onde seu protagonista, um rapaz da alta aristocracia alemã, troca correspondências com um amigo chamado Guilherme, contando sobre suas viagens e experiências cotidianas, até o encontro com a bela Charlotte. Encontro este que mudará para sempre sua vida, resultando em uma paixão avassaladora que o levará ao deslumbre do primeiro grande amor juvenil, seguido progressivamente ao próprio aniquilamento existencial. Embora ambos, Werther e Charlotte, vivam de fato uma história de amor, o rapaz não pode ser correspondido completamente por sua amada, já que a mesma é casada com outro homem. Werther, por sua vez, não vê outra saída e põe fim em sua vida, dando um tiro em sua cabeça. O momento de seu suicídio é um dos episódios mais comoventes do livro e considerado por muitos um marco na história da literatura. O tom realístico e perturbador do romance provocou uma verdadeira comoção entre os jovens da época, que, atraídos pelo espírito passional e depressivo do seu respectivo protagonista, resolveram seguir o mesmo rumo, pondo fim em suas próprias vidas. Nosso objetivo, ao abordar esse assunto, não é o julgamento, nem mesmo uma análise psicológica sobre o ato ou sobre quem o comete, mas sim trazer reconforto a todos os corações que venham a assistir esse vídeo. Que as palavras aqui proferidas possam tocar todos os corações dos que pensam nisso ou dos que passam por esse momento difícil. Que ao ouvir essas singelas palavras possam entender que o Espiritismo nos traz esse alento, este amparo. Afinal, o Espiritismo é o Consolador prometido. Meus irmãos, só necessita de consolo quem está aflito. Por isso Jesus nos diz que neste mundo só teríamos aflições, mas também nos diz que seriam bem-aventurados os aflitos, que estes seriam consolados. O Espiritismo nos oferece esse consolo, a possibilidade de entendimento e a certeza de que essa separação, seja ela breve ou muito, muito distante, um dia acaba. Que todos nos reencontraremos, indiferente dos caminhos que decidimos seguir. O Espiritismo nos concita a sermos melhores e nos fornece ferramentas para que possamos ter entendimento sobre o livre-arbítrio. E assim podemos decidir quais os caminhos que seguiremos e, consequentemente, suportar as consequências inexoráveis de nossos atos. Manuel Filomeno de Miranda nos traz, em seu livro Temas da Vida e da Morte, a frase: o homem é, na verdade, a mais alta realização do pensamento divino na Terra, caminhando para a glória total, mediante as lutas e os sacrifícios do dia a dia. Quantos de nós, ante as dificuldades, ante a angústia de um problema que não se resolve,
ante dores excruciantes que insistem em não nos deixar, temos a vontade de terminar com tudo. E nos esquecemos das dores que podemos causar nas pessoas que ficarão após este ato. Se acreditamos que a vida se finda com a morte, se só acreditarmos em um mundo material, o mundo do Deus Mamon, podemos acreditar nesse fim. O grande problema é que a vida não acaba. O ato aniquila o corpo, porém a vida continua. Nossa falta de conhecimento, a nossa falta de fé, faz com que desistamos, que tomemos atitudes e que decidamos trilhar caminhos que nos podem custar muito caro em nossas próximas existências, que podem mudar todo um planejamento de nossas vidas espirituais. Humberto de Campos, em seu livro Estante da Vida, nos traz um relato de um suicida e seus suplícios em virtude de seu ato. No livro Vozes do Grande Além, de Francisco Cândido Xavier, também tem um relato do espírito Hilda, também muito comovente, além de Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, que traz relatos do mundo espiritual, mais especificamente do Vale dos Suicidas, além de tantos outros livros que o tempo não nos permite citar. Quanto arrependimento essa atitude gera naquele que a comete. Estudiosos dizem que o arrependimento ocorre antes mesmo que o fato se concretize. Qual seria a atitude de alguém que, estando por cometer esse suicídio, desistiria caso um ente querido que lhe tivesse apreço lhe dissesse: "Ei, aquilo que te trouxe aqui já se resolveu. A dor que tanto te incomodava já é menor. Aquilo que te afligia já não existe mais. Aquilo que te angustiava já se foi. Podemos voltar." Quantos não mais cometeriam este ato sabendo que o tempo tudo resolve, que tudo passa, que isso também passa? Mas existem muitos que não permitem a ação do tempo e desistem da vida, acreditando que tudo se acabará com a morte. E quantos não se decepcionam ao perceber que o seu ato não acabou com a sua vida, que além do corpo existe vida e vida em abundância. Como nos disse Jesus, que o fim desejado não ocorreu. Algumas religiões condenam o ato de suicídio e apregoam as penas eternas, sendo o ato do suicídio um pecado mortal, uma ofensa à divindade. Já o Espiritismo considera um erro gravíssimo, é uma transgressão à lei de conservação trazida na terceira parte do Livro dos Espíritos, e que só Deus tem o direito de agir sobre nossas vidas. No Livro dos Espíritos, as questões de 943 a 957 tratam desse assunto e trazemos a questão 944 para nossa reflexão e entendimento. A pergunta: tem o homem direito de dispor da sua vida? Traz a resposta: não. Somente a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. A nós espíritas não cabe mais acreditar que quando uma pessoa tira sua vida, estará condenada perpetuamente a uma pena que não mais terá fim, que seremos destinados ao inferno eterno, que Deus nos condenará e que nunca mais teremos a possibilidade do perdão. Deus, que é a sabedoria suprema, o amor absoluto, jamais condenaria um de seus filhos a uma pena eterna. Ao contrário, nos propicia a reparação de nossos erros reencarnando. Um Deus que pune, que aplica a lei de talião, do olho por olho, dente por dente, não nos é mais possível acreditar, mesmo porque Deus não pune. O que nos pune é o peso de nossas consciências. Afinal, o Espiritismo nos traz um Deus de amor, um amor tão profundo e abrangente que ainda não temos a capacidade de entender tanto amor. Se Jesus, na prece do Pai Nosso, nos ensina a pedir que Deus perdoe nossas ofensas, convidando-nos a perdoar aqueles que nos ofenderam, então, se nós temos a capacidade de perdoar, o que se dirá de Deus?
Emmanuel, diz o seguinte no livro A Religião dos Espíritos: guarda, pois, a existência como um dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele possas aprender a crescer para a luz e a viver para o amor, ante a glória de Deus. Quando uma tragédia dessas visita uma família, os mais próximos, os que mais amam estes que cometem o suicídio, logo em seguida, no mesmo instante, já perdoam o ato e tentam entender e buscar os porquês. E aí pensamos, se nós, que somos seres imperfeitos, em evolução, tão distantes de entender Deus, que não conhecemos o amor pleno, distantes de atingir o entendimento do amor que Jesus tem por nós, como poderemos entender o amor de Deus, esse amor absoluto que nos dá a oportunidade de reencarnar e reparar? Todos temos oportunidade de renascer. No mundo em que o materialismo ainda guia nossas vidas, em que valorizamos muito o que se tem em detrimento do que se é, nós devemos buscar o entendimento e os ensinamentos de Jesus, a cada um segundo as suas obras, entendendo que cada um tem um histórico como espírito, e assim as consequências de seus atos serão medidas conforme as leis morais que nos são apresentadas no Espiritismo. Nosso objetivo é que o Espiritismo traga amparo aos que sofrem essas problemáticas, pois já vimos famílias que passam por isso e como vivem e suportam a dor dessa separação abrupta, da dor que destrói a família, que a vida daqueles que ficaram gira quase sempre em torno deste ato, pelo resto de suas existências. Que, se aquele que comete entendesse a dor que causaria nos seus amados, sem sombra de dúvida, assim não o faria. Deus propicia a reencarnação também para os nossos irmãos que cometem este erro. E reencarnam muitas vezes em situações difíceis, em dores excruciantes, em reencarnações breves, somente para terminarem com os seus fluidos reminiscentes e assim recomeçarem. Deus propicia a todos nós a possibilidade de um recomeço. Quantos de nós não nos colocamos no papel de juiz, e o pior, juízes cruéis, que julgamos não somente aquele que comete o ato, mas também toda a sua família. Vivemos dias complexos em que a tecnologia desponta para caminhos extraordinários. As possibilidades que o genoma humano nos dá para a cura de doenças complexas e antes incuráveis, em que os aparelhos eletrônicos podem fazer tudo o que imaginarmos, em que a tecnologia nos propicia amigos em todos os lugares do mundo e, além de tudo isso, vê-los na hora que quisermos. Temos milhares de amigos em nossas redes sociais, milhares de pessoas que nos seguem, que deixam os seus likes e que, quando nos desconectamos da grande rede mundial da internet, temos de lidar com a nossa solidão, com nossas dores, com a nossa real personalidade que muitas vezes mascaramos, sendo felizes e realizados em nossas fotos postadas e infelizes em nossa vida real. Meus amigos e meus irmãos, creio que muitos de nós conheçamos uma família, um amigo, alguém de nossa comunidade ou bairro que tenha cometido suicídio. Infelizmente, é um mal que atinge a muitos e, tendo isso em vista, nossas crendices, nosso atavismo nos impede a ajudá-los com um ato simples, uma prece. Quantas pessoas têm medo de orar por esses irmãos que cometeram esse erro, com receio de atraí-los para suas casas ou que passem a persegui-los? Então, nós pedimos, caso conheça alguém que tenha se suicidado, algum parente ou alguém que lhe chegue a notícia, ore. Ore por aquele que já se foi. Ore pela família que ficou e está ferida. E temos a certeza que as suas preces, suas orações serão ouvidas.
E assim estaremos ajudando com nossas vibrações positivas. É impossível que você, desejando bem, orando por aquele que se equivocou, possa atrair coisas ruins para perto de você. O amor, sem dúvidas, é contagiante. Ele cobre uma multidão de pecados. Para finalizarmos, segue o texto extraído do livro Memórias de um Suicida, o prefácio escrito pelo espírito Leon Denis. E se as lágrimas alguma vez rociarem tuas pálpebras, à passagem de um lance mais dramático, não recalcitres contra o impulso generoso de exaltar teu coração em prece piedosa por aqueles que se estorcem nas trágicas convulsões da inconsequência de infrações às leis de Deus. Que essas palavras calem fundo nos corações amigos e que possam trazer algum bálsamo aos corações doridos. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz.